I don't know about Nityananda. Eu não sabia sobre Nityananda Thakur, não conhecia nada sobre Nityananda. No primeiro dia que eu cheguei em Avadhuipadam, logo no começo, eu não sabia nada sobre Nityananda Thakur e Gurudeva falou para eu levantar e falar sobre Nityananda. Eu não fazia ideia sobre o que era Nityananda Thakur, não fazia ideia. Just I explain only this part. I just remember. Explain about what is Nityananda. Eu lembro que eu expliquei só isso aí, Nityananda, que é a palavra, né, o nome. Nitya é eterno e Ananda, Please. bem-aventurança. Understand? Entenderam? One who Ou always seja, aquela pessoa que está absorbs sempre absorta eternal bliss. na bem-aventurança That is called, he's called. eterna. O nome dele é Nitya Ananda. Quer chegar mais perto? When heart Tem is espaço aqui, ó. everybody make. Quando eu falei isso, todo mundo bateu palma. I am completely fully. Aí eu pensei assim, mas eu sou um tolo? Como assim? Por que tá todo mundo batendo palma? And Gurudev so much glorified. Aí no fim, Gurudeva me elogiou e falou, olha, ele fala tão bem, fala tão bem. So this is the tattva. Mas esse é o tato mesmo. Tente entender. This is absolutely truth. Essa é a verdade absoluta. Meaning of O que significa Nityananda? O que significa Nityananda? Ananda Nitya. Nityananda. Who is Nitya? Absolutely truth. Quem é Nitya, a verdade absoluta, eterna? Krishna. Krishna is called the absolutely Rádio 98 ou no Facebook. Param Satta. Krishna é a verdade absoluta, Param Satya. Clearly explained first flow of Srimad Bhagavatam. Então, o primeiro verso do Bhagavatam diz Satyam Param Dhimahi. What is it? Falou o quê? Sattam Satyam Param Dhimahi. Satta Param. Satya Param. Significa o quê? What is the absolute Satta means? Truth. Satya significa o quê? Param Verdade. Yes, because the Sattam Param. Param Satta. Param Satya, verdade absoluta. Then you will get use this word. Param Satya. Satta means truth. Satya significa a verdade. E Param significa super excelente, ou suprema. Param. Param. Great. Grande. Mahan. Muito grandiosa. So in the Divide com... same way, Tem aqui, ó. Sattam Duas pessoas podem ver Param aqui. Dhimahi. Divide com... Now get Param Sattam Dhimahi. Satyam Param Dhimahi. You understand? Entendeu? Param, that is called with the absolutely truth. That is called. Verdade absoluta é que Krishna é Swayam Bhagavan. So in this verse, Param Sattam. Esse verso diz o quê? Satyam Param Dhimahi. Srimad Bhagavatam did not glorify any other demigod. O Srimad Bhagavatam não vai glorificar nenhum outro semideus ou semideusa. Vyasadeva, quando ele escreveu os Puranas, logo no Mangalacharana, no começo dos livros, ele, por exemplo, glorificou outros semideuses e semideusas. Por exemplo, ele falou sobre Ganesha, sobre Shiva, em diferentes Puranas. Vocês podem ver. Ele fez isso para quê? Para acabar com os obstáculos. Vignanashana. Para poder ficar livre de todos os obstáculos. Existem 3 tipos de Mangalacharana. Quais são? Namaskar, Namaskar, Ashirvad, Bastu Nirdesh. 3 tipos de Mangalacharana. De quando você começa um livro, você fazer um resumo ali do livro, o Mangalacharana, logo no começo, né? As invocações auspiciosas. Pode ser de 3 tipos no início do livro, Mangalacharana. Primeiro é Ashirvada, que é quando o autor dá uma bênção para o leitor. Por exemplo, bênção do meu coração para você. O nome disso é Ashirvada. Depois, tem outro tipo que se chama Namaskar, quando o autor está prestando uma reverência ao Senhor. E terceiro é Vastu Nirdesh. Vastu Nirdesh significa quando o autor, na Mangalacharana, ele vai dizer qual que é o assunto do livro. E quando você fala tudo, você tem que falar sobre um tema específico. Pode chegar mais perto. Sobre o que você vai falar? O que você vai falar sobre Nityananda? Esse é o assunto, o assunto. No Srimad Bhagavatam, Vyasadeva Goswami, ele não glorificou nenhum semideus, nenhuma semideusa, para que acabassem com os obstáculos.
Tá vendo? Srila Sukadeva, Srila Vasudev Goswami, Vyasadeva Goswami, ele diretamente glorificou apenas a verdade absoluta Shri Krishna no Srimad Bhagavatam. Satyam Param Dhimahi, Satyam Param Who Dhimahi. is Param Satyam. Ou seja, quem é a suprema verdade absoluta é Krishna. Srimad Bhagavatam, Vastu Nirdesh, Qual é o tema definido do Srimad Bhagavatam Vastu Nirdesh? É Krishna. Krishna Veder, O primeiro verso do Bhagavatam é o Mangalacharana do Bhagavatam. Então, o Gurudeva está explicando exatamente isso. Que no primeiro verso do Bhagavatam vai dizer que, qual é o tema do livro, que é o Vastu Nirdesh, about Krishna. a verdade absoluta Krishna. Todos os Vedas falam sobre Krishna de forma indireta ou direta. O Srimad Bhagavatam vai glorificar Krishna. Other places also glorify. Em outros locais, em outros textos, alguns semideuses são glorificados, são elogiados. They have to free from all kinds of obstacles. As escrituras falam que Srimad Bhagavatam, para ficar livre de obstáculos pode-se glorificar semideuses. Já o Bhagavatam fala só da suprema verdade absoluta Shri Krishna. Tene Brahma Hrida Adi Kave Bujjandi Jasura Tejo Vari Mridam Jatha Vinimo. O primeiro verso do chamado Bhagavatam. Dhamnasena Nestam Sattam Param Dhimahi. Sattam Param Dhimahi. Satyam Param Dhimahi significa o quê? Ananda Tattva means there is God. Satta Param Satta. Nityananda, ele é Param Sat, é a verdade absoluta também. Or why? Por quê? Nityananda Prabhu, Porque Nityananda Prabhu, ele não é diferente do próprio Baladeva. Prabhu, E Baladeva, ele não é diferente de Krishna. just Deha Matra, Só tem uma diferença de corpo entre Baladeva e Krishna. same Krishna. É o mesmo Krishna que ele aparece na forma de Baladev. Baladeva Prabhu. Understand? Entende? Baladev, there are no difference between Krishna Não há diferença entre Krishna e Baladeva. His name is called Baladev. Why his name is Baladev? Por que o nome dele é Bala Baladeva? means Bala significa força, poder, potência, Shakti. all kinds of transcendental Todos os tipos de poder transcendental vêm de quem? Baladev. Vem de Baladeva Prabhu. So Shastra says, As escrituras falam, Balahinena, Bala Rinena who Nalabhu. has no power, Quem não tem potência, ou seja, poder, força, to get. não consegue nada. So need is what? If you Então, practice se você devotion service to for God, praticar o serviço devocional ao Senhor, which power need? você precisa de que tipo de força? Bala. Fala. Qual força você precisa para praticar Bhakti? Força espiritual. Chitbal. Força transcendental. Chitbal, but transcendental strength, power A força coming from transcendental, ela vem Baladev. da onde? Vem de Baladeva. So saying Balahinena, Labho. Por isso que se diz All Bala the Rinena chitbal, Nalabhu. transcendental power coming from Todo o poder transcendental vem de Baladeva. What we speak, what we do. Without mercy O que você of pode Baladev, falar, né? Sem misericórdia de Baladeva, você não pode nem falar. Chitbal. Você precisa dessa força transcendental. Transcendental power, potency coming from Baladev. A potência transcendental vem de Baladeva. Baladev will give mercy. Baladeva vai dar So his misericórdia. name is called O nome dele é Bal. Bal. Baladeva. Ele é a deidade que preside a força transcendental, o poder transcendental. Toda a força transcendental vem de Baladeva. Esse é o Baladeva Tattva. Isso é Nityananda Tattva também, porque Nityananda não é diferente de Baladeva. E Nityananda, o Baladeva, está sempre absorto em Krishna. Nityananda Prabhu está sempre absorto em Gaurasundar. Gaurasundar é o próprio Krishna. Se você quiser a misericórdia de Gaurasundar, você tem que se abrigar nos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Sem a misericórdia de Nityananda, ninguém pode obter a misericórdia de Gaurasundar. Se você quiser alcançar a de Krishna em Vrindavana, você precisa se agarrar aos pés de Nityananda. Dharanitai Charana Dukhani significa que com muita força você tem que se agarrar aos pés de Nityananda Prabhu. Nityananda não dá misericórdia tão facilmente, não. Você tem que se agarrar mesmo, com força, nos pés dele. Aí ele vai dar misericórdia.
Braja Radha Krishna Pavi Dharanitai Charan. Very tightly Com hold muita força você deve se agarrar aos pés de Nityananda Prabhu. Nityananda. Com muita força se agarrar aos Then pés by dele. the causeless E aí, mercy of Nityananda pela misericórdia Prabhu, sem causa dele, hein? they attain in Vrindavan Você vai conseguir alcançar and Vrindavan. serve divine couple of E vai conseguir servir ao casal divino Radha e Krishna. Nitayere Koruna Bhave Braja Radha Krishna Bhave Dharanitai Charan. Nityananda. Nityananda Tato é assim. So Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu, he will give mercy to us. ele vai dar misericórdia pra gente. A Guru Bhagavad he is called E o guru the mais espiritual, ele é o quê? A manifestação de Nityananda. or Baladev Prakash Vigraha or Nityananda Prabhu is O Prakash guru, ele é a Vigraha. manifestação direta de Baladeva ou de Nityananda. Guru Pada Padma. Guru Pada Padma, o mais espiritual. This type of faith need. Você precisa desse tipo de fé, que o guru é a manifestação direta de Nityananda. Se você não tiver essa fé, você não vai ganhar nenhum fruto, não vai se beneficiar. বিশ্বাস করিয়া ভাই করো নিতাইয়ের সেবা Sirva Nitai, ó meu irmão, com muita fé, very carefully com muita atenção, com muito cuidado, sirva os pés de lótus de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu is called Nityananda Prabhu, ele é o quê? Akrodha Nityananda Akroda, ele não tem raiva. Akrodha Paramananda Nityananda Rai Não tem raiva nenhuma. Abhimana Sunna Nitai Nagari Virai Abhimana Sunna Nityananda Prabhu has no any Abhiman on many people. No. Ele não tem nenhum tipo de ego, ele não tem raiva. Abhimana Shunanitai. Jare dekhe tare den prem. Ele dá prema onde quer que ele vá, para quem quer que ele veja. Ele fala assim, meu irmão, levantando os braços, ele fala, meu irmão, apenas cante o nome de santos nomes e eu vou te libertar. Oh my brother. No Nityanandastakam, essa canção está escrito que Nityananda é muito misericordioso. Ele levanta os dois braços, ele levanta o dedo assim e fala assim, levanta a mão. Fala, meu irmão, minha irmã, Just to chant apenas cante os santos nomes. Hari Hari. Kuru Hari Hari Dhanam Anish. Apenas cante. Qual o santo nome? Hare Hare Krishna. not do anything. Just chant. Você não precisa fazer nada, apenas cante santos nomes. Apenas cante santos nomes. That way. Same Nityananda. Como a gente cantou agora o Nityanandastakam. Nityananda Prabhu está dando misericórdia. But if you have some doubts Mas se você duvida dele, about se Nityananda, você duvida de Nityananda, você vai perder tudo. understand? Entendeu? When Lord Chaitanya Mahaprabhu, Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasa, then Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was staying in Jagannath Puri. ele ficava em Jagannatha Puri. Listen very carefully. Ouçam com muita atenção. Eh? We cannot glorify our Nityananda Prabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu. A gente não consegue glorificar Nityananda, mas sim o próprio Mahaprabhu glorificou Nityananda. Nityananda. O próprio Senhor Chaitanya glorificou Nityananda Prabhu. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was staying in Jagannath. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu vivia em That Puri. time one E naquela época, class friend of Lord Chaitanya um amigo da época da escola de Mahaprabhu, ele era um Brahmana. he was Brahman. Era um colega da escola de And he Mahaprabhu. was class friend of Lord Chaitanya. Eles eram da mesma turma antigamente. Then he came in Jagannath Puri. Ele veio para Jagannatha And he Puri met with Lord Chaitanya. e ele se encontrou com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Then some Harikatha is discussing. Eles estavam falando Harikatha, conversando. But very nearest and dearest of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Eles eram muito amigos antes na escola. Eles eram amigos de turma, muito amigos. If you meet with your class friend, Imagina você encontrar um amigo da época da escola. household Vocês vão se lembrar de como eram os anos que vocês estudavam juntos na escola, etc. e tal. Da mesma forma, Mahaprabhu, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, with that the quando se encontrou Brahman, com esse Brahmana, his class friend, que era um amigo da escola dele, discussing this katha, then Lord Chaitanya então ficavam conversando e aí just told Mahaprabhu comentou sobre Nityananda. how Nityananda Prabhu, because Lord Nityananda Prabhu, most of the Nityananda time, Prabhu, quase sempre, ele ficava em Navaduipadam. because Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Nityananda, O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele falou para Nityananda, ó Nityananda, você deve pregar na Bengala.
Por isso que Nityananda não estava sempre com Mahaprabhu. He wants. Nityananda, ele até queria ficar com Mahaprabhu. And Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu told, E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse, não, Nityananda, stay in Bengal. você deve ficar na Bengala. Vá pregar na Bengala. Because I took sannyas. Afinal, eu tomei sannyasa e eu não estou na Bengala. Now I Mahaprabhu am falou, in né? Agora eu estou vivendo aonde? In Jagannath. Em Jagannatha Puri. So, all my devotees, they Então, are os meus feeling devotos, pressure eles estão from me. sentindo muita falta So you have de mim. to, Estão sentindo muita falta de mim. preach in them. Então, você tem que pregar lá na Bengala e consolar os meus devotos todos. Because Chaitanya Mahaprabhu so much love and Mahaprabhu tem muito carinho, muita afeição pelos devotos da Bengala. because everybody called him his son of Afinal de contas, ele é conhecido como filho de Shatimata, Shatitanaya. Sri Sachi. Tam Pranamami Shri Shatitanayam. Ele é o filho de mãe Shati. They are feeling E os devotos agora estão sentindo falta de Mahaprabhu, porque ele não está mais na Bengala. Lord Chaitanya Mahaprabhu realized himself. So for this reason, Mahaprabhu Lord percebeu Chaitanya Mahaprabhu told Nityananda, Que eles estavam sentindo muita falta. Os devotos da Bengala sentiam muita falta dele. Por isso que Mahaprabhu falou para Nityananda ficar na Bengala e consolar os devotos. coming back in Jagannath. Às vezes Nityananda vinha para Jagannatha Puri, às vezes. At that time, Lord Chaitanya Mahaprabhu, sweet words chastised. E aí, Mahaprabhu, com palavras muito amáveis, ele repreendia Nityananda e falava assim, por que você veio? Mandei você ficar lá na Bengala, por que você veio? That time, Nityananda Prabhu told Prabhu, Aí Nityananda falou, Prabhu, eu vim porque eu não aguentava, estava morrendo de saudade. tolerate from your Eu não aguentava mais de separação, eu estava morrendo de saudade, não aguentei mais e vim te ver. that time saying, Eito Anuragere Lakshman. Chaitanya Charitamrita, Krishna's Kaviraj Goswami. Krishnadas Kaviraj Goswami explica que isso é o sintoma de anuraga, de apego profundo. If attack Quando você tem apego profundo, that time he made the vow. você faz um... All the rules and regulations also. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed to him. Porque Mahaprabhu tinha falado para Nityananda ficar na Bengala. Mas às vezes ele vem mesmo contra a ordem de Mahaprabhu. Quem é devoto que tem anuraga? Sabe o que é anuraga? Deep attachment. Apego profundo. Then he is coming. Eles So in vêm. the same way, so in this way Lord Chaitanya Mahaprabhu to glorify Então assim, Nityananda Prabhu. How Nityananda Mahaprabhu he has so much deep começou a glorificar Nityananda, falando assim, como que Nityananda tem tanto apego por mim, tão profundo? Anuraga. Ao ouvir isso, at the Brahmana o Brahmana, classmate. que era amigo da turma de Mahaprabhu, He told to Lord Chaitanya falou para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu o seguinte, ó Nimai, Nimai, I have faith with you, Nimai, eu tenho muita fé em você, but I have no faith with mas eu não tenho fé em Nityananda. You understand? Entenderam? When heard this Lord Ao ouvir isso, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou assim, petrificado. Understand? Money? Ele ficou petrificado. Why? Por quê? Lord Chaitanya Mahaprabhu Porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele não aguenta Ninda ouvir qualquer pessoa falar mal de Nityananda. Ninda. Alguém fala mal, criticar Nityananda, ele não suporta. Por isso, por alguns minutos, Mahaprabhu ficou em silêncio, assim, não falou nada, ficou muito sério, em silêncio. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu started, Chaitanya Mahaprabhu told, hey E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu falou, ó, Brahmana, você era meu amigo lá na escola, na época da escola. Então, vou te falar uma coisa, vou te falar um segredo. listen very carefully, Nityananda Tattva. Ouça com muita atenção sobre Nityananda You Tata. have some doubts in Nityananda? Você tem dúvidas de Nityananda? Você está duvidando de Nityananda? Você não sabe quem é Nityananda. Chaitanya Mahaprabhu himself O told, próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse, Nityananda manifestation of Lord. é uma manifestação direta do Senhor Krishna, Ishvara Tattva, Bhagavad Tattva. O próprio Mahaprabhu disse. What is it? O que ele disse? Nityananda Prabhu Nityananda é is Sakshat Bhagavan. diretamente Bhagavan. Great Chaitanya. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. Podem ler. Ou Chaitanya Bhagavat, eu acho. Nityananda is Nityananda é direct diretamente manifestation. uma manifestação de Krishna. Krishna Prakasha Vigraha. Manifestação direta do Senhor. So, Mahaprabhu again asked, why your doubts about Nityananda Prabhu? Then Brahmana, Mahaprabhu perguntou para ele, por que você está duvidando de Nityananda? you follow all the rules and regulations of the
Ele falou assim, porque ao animar, você segue todas as regras das escrituras. then grihastha, Você primeiro era um brahmachari, depois você virou grihasta, depois você tomou sannyasa, Jagannath Puri, você vive aqui em Jagannatha Puri. and following all the rules and Você segue todas as regras e restrições do Varnashram Dharma. For this regard, I have Por faith, isso que eu tenho fé em você. but Nitai, Nimai, Mas ó, Nityananda, esse Nityananda, he did not follow any rules and ele regulations of nunca seguiu as regras society. da sociedade, Varnashram. as regras de Varnashram. Ele não seguiu. Brahmachari. Primeiro ele era brahmachari, aí depois ele tomou sannyasa. Then he gave up Ok, his sannyasa. só que aí depois ele abandonou o sannyasa, não sei se casou, Not only e one não se wife, casou só com uma esposa. Nityananda Prabhu, he married Nityananda only se casou wife. com quantas esposas? Duas. Janava and Janava e Vasuda. very nice people Katha. Tem uma história muito bonita sobre o casamento dele. And also Nityananda Prabhu, he is not following all the Nityananda também, ele não segue todas as regras e restrições Vaishnava etiquette also. da etiqueta Vaishnava, ele não segue as regras todas. Any vairagya. Eu nunca vi ele ser renunciado. Renunciation. Vairagya, eu nunca vi ele ser renunciado. She's very nice, beautiful. And Ele his sempre wife está is sentado very nice, num assento super bonito, roupa toda pomposa. And he hold Sarna Danda. Ele também fica segurando um bastão de ouro, Shinda, Vitalnath, mascando nozes de Bethel. all his business. Ele faz tudo And isso. everybody told, oh, he is rich person. E todo mundo diz que ele é muito rico. Balidare Sarvaloke God. Todo mundo diz que ele é muito rico. He is very rich person. Todo mundo, ele é famoso que ele é muito rico. He's very nice, beautiful. Por isso que ele sempre se veste tão bem, Silken com a roupa de seda, super pomposa, and very nice chique, ornaments also. vários ornamentos, Shinda, Vitalnath, Didi. joias, mascando nozes de Bethel. For this regard, I have no faith. Por isso que eu não acredito nele, não. Chaitanya Mahaprabhu told, Não tenho fé nele. Mahaprabhu disse, ó Brahmana, ouça, Nityananda is Swami Bhagavan. Nityananda ele é Swayam Bhagavan. Nityananda Prabhu Ele é o is Senhor not Supremo. different from Baladev Prabhu. Ele não é diferente do próprio Baladeva Prabhu. Baladev Prabhu, he performed Raj dance or not? Baladeva Prabhu fez a dança da raça ou não? Dança da raça. Fala sim ou não? Sim. Baladev Prabhu, he performed Raj dance with the Baladeva Prabhu, ele dançou a dança da raça com os gopis. So the same way Nityananda Prabhu is Swami Bhagavan. So maybe your Então assim, question Nityananda Prabhu, ele também é Swayam Bhagavan. Talvez você se pergunte, Krishna fez a dança da raça? why? Por quê? Because he is called Satyam. Porque Krishna é Swatanta Setmai Purush. Ele é o Senhor Supremo, independente. Swatanta é independente. Setmai significa que ele está além de todas as regras e restrições. Who is Bhagavan? Quem é Bhagavan, Deus, o Senhor Supremo, está além de todas as regras e restrições. And he accepts Às vezes ele segue, aceita as regras, mas às vezes não. his É o desejo dele, tudo bem. Ele é Swayam Bhagavan, Bhagavatato. So Lord Chaitanya Mahaprabhu Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu falou quoted one verse from e citou um verso Bhagavatam. do Srimad Bhagavatam, The Krishna performed Raj dance. Why? falando assim, por que Krishna fez a dança da raça? Because Krishna sang Bhagavan. Afinal, Krishna é Swayam Bhagavan. Bhagavan, what is he doing? You cannot criticize by the Você não pode criticar o que Deus faz, ou ver falha no que Ele faz. Ele é independente, é o Senhor Supremo, além de tudo. Parikshit Maharaj he also asked this question. Parikshit Maharaj, inclusive, fez essa pergunta para Shukadeva Goswami. Yadupati Bhagavan. Perguntou assim, Krishna, o Senhor Supremo, Ele veio para esse mundo material exatamente para restabelecer o Varnashram Dharma, And also killed the devil. as regras da sociedade, e também para matar os demônios. But he performed Raj dance with the Só que ele fez a dança da raça com as gopis, e as gopis com as quais ele fez a dança da raça, elas eram casadas com gopas, com vaqueiros, com outras pessoas. Então, Yadupati Krishna sang Krishna, o Senhor da dinastia dos Yados, He performed Raj ele dance fez a dança da with raça the gopis. com os gopis, Those gopis are e as gopis eram casadas wife of others gopis. com outros homens, outros gopas vaqueiros. Então, como assim ele estabeleceu regras da sociedade, de boas regras da sociedade, se ele fez So isso? saying those who associate with As escrituras falam que aquelas pessoas que Parasthi, others wife, se envolvem
com mulheres que são casadas com outras pessoas, and they will go isso é um there grande and pecado. also E você vai para o inferno e vai ter que sofrer pelo adultério. Papa karma. This is wrong. Isso é um grande pecado, adultério. Sim. Then Sukadeva Goswami Pad told Shukadeva Goswami respondeu, falou assim, ó Maharaj Parikshit, Krishna is Swayam Bhagavan. Krishna ele é Swayam Bhagavan, o Senhor Supremo. What Lord is doing? O que Deus está fazendo, We should not criticize. você não deve criticar. Porque Ele é Deus, é o Senhor Supremo, não critique o que Deus faz. So give two examples. Então, 2 exemplos foram dados. First example. O primeiro exemplo foi o exemplo One is very powerful person. de uma pessoa que é muito poderosa, pode fazer o que ele quiser. E todo mundo aceita, porque a pessoa é muito poderosa. And another example, he gave Jatha Vanne. E outro exemplo é o seguinte, Jatha Vanne means fire. como o fogo. Fire can eat everything. O fogo pode queimar tudo. But fire always Mesmo assim, o fogo sempre continua puro. will never impure. O fogo nunca vai ficar If you sujo put ou anything impuro. in the fire, Qualquer coisa que você bote dentro do fogo, o fogo vai queimar e vai continuar sendo puro. understand? Entenderam ou não? Balavan obi no usayo. Jatha Vanne. Srimad Bhagavad. Esse é o exemplo que Bhagavatam dá. No dosayo. Jatha Vanne. É como fogo. Que nem uma pessoa também muito poderosa, que o que é que ele faça, todo mundo aceita. This is beyond of your conception. Jatha Vanne. Vanne means ogni. Isso está além da sua concepção. Bani significa fogo. Put anything. O que quer que você coloque no fogo, Fire will burn, o fogo vai queimar, fire will ascend. vai transformar aquilo em cinzas, e ele sempre se purifica. Ele está sempre puro. O fogo sempre é puro. Meat. Mesmo que você coloque Fire burn the meat or not. carne no fogo, o fogo também não vai se queimar. O fogo não vai queimar a carne. Sim, mas aí o fogo fica sujo porque queimou carne? Não. Não. Carne é impura, mas mesmo que você coloque a carne no fogo, o fogo vai transformar a carne em cinzas. E ele permanece puro, sempre, sempre. O fogo, Agni, é sempre puro. O fogo nunca fica sujo ou impuro. O exemplo é dado do fogo, de Atabani. So Krishna Bhagavan, what are you doing? Krishna é Bhagavan. Are not only the Krishna é Deus, tudo que ele faça não importa, qualquer coisa que ele faça, porque ele é sempre puro. E também Shukadeva Goswami recitou 3 versos sobre isso. just chanting his name. Apenas o cantar dos santos nomes dele já é o suficiente para purificar o mundo inteiro. Just gave his son's name. A Jamil deu para o seu filho o nome. Qual o nome? Narayana. Was coming. Then E aí ele fez Namabasa, a aparência do santo nome. Ele cantou a aparência do santo nome e todos os seus pecados foram destruídos. so how possible Lord he will go here? Então como é possível que Deus vá para o inferno e que ele fique tocado pelo pecado? Alguma coisa assim. Que ele fique contaminado por pecado? So Sukadeva Goswami Pad. Shukadeva Goswami disse isso. Qual é o verso exatamente? Srimad Bhagavatam. Jatpa, tu slogan. 2 versos ele falou. Jatpad pankaj palasa vilasa bhakta karmasam gaditam udgatanti santo tasvannariptamatayo jatayo niruddha srotaganastam aranam bhajavasudevam Jatpad pankaj palasa vilasa bhakta. Those are devotees of Lord. What bhajan sadhana? Os devotos do Senhor não precisam nem fazer bhajana sadhana. É só se lembrar das marcas dos pés de Krishna, das pegadas de Krishna, das marcas que tem nas solas dos pés de Krishna. Karmasam gaditam udgatanti sam. Tadvanno riktamato jata niruddha srotaganastam aranam bhajavasudeva. Srimad Bhagavatam comprova com esse verso. Just to remember Krishna's footprint. Só de você se lembrar das pegadas dos pés de Krishna, When you go to sleep, quando você for dormir, at time, de noite, Krishna's olha assim,
footprints. para as pegadas dos pés de Krishna, que tem aqueles símbolos dos pés dele. Quando você acordar, assim que você acordar cedinho de manhã, o que você deve fazer? Take darshan, let the Tenha um darshan das pegadas dos pés do Senhor. Then all your sins E assim, are todos os seus forgiven. pecados vão ser imediatamente destruídos. Understand? Entenderam? Before going to bed, Antes de você ir dormir, you have to put one very nice coloca uma linda assim, uma foto radical footprint. dos pés de lótus de Krishna e de Shrimatradika. Ou, Understand? entendeu? And when you wake up, E assim que você acordar, você já olha para isso direto, assim, para essa imagem. all your sins. E imediatamente todos os seus pecados vão ser destruídos. Those Muni rishis, Os Munis e os Rishis, grandes sábios que por milhões de nascimentos estão fazendo Bhajana e Sadhana, and many kinds of austerity they are estão fazendo muitas austeridades. austerity. Muitas austeridades. And yoga, tapasya. They cannot control Mesmo assim, eles não são capazes de conquistar last thing. a luxúria e a raiva que eles sentem. Control they cannot. Não conseguem. But those who are devotees, just Já os devotos, só de ter o darshan the footprints das pegadas do Senhor de Krishna, of Srimati, as pegadas de Shrimatradika, very easy to facilmente eles controlam todos os sentidos. Esse verso é muito importante do Bhagavata. Ouça qual verso? Pad pankaj palasa vilasa bhakta karanasa pratitam udgratayanti santa tad vannariktamatayo tad vannariktamatayo jato niruddha srota ganasam arana bhajavasu. Very nice information. Esse verso é muito bonito. Do not, many devotees also ask me, Muitos devotos me perguntam: control my senses. ah, eu não consigo controlar meus sentidos. Eles falam. Understand? Entende? Why not control the senses? Por que você não controla os seus I sentidos? see every day, see, very nice. Todo dia você deve olhar para as lindas pegadas dos pés de Krishna e aí você vai conseguir. Every day. Todo dia. When you Assim que você acordar, assim que você acordar de manhã cedo, Pratakal. bem cedinho, você deve olhar para as marcas dos pés do Senhor, de Krishna. And do pranam. Prestar reverência para as pegadas. E assim vai ser muito fácil você conquistar luxúria, raiva, tudo. Esse é o processo. But one thing, if you offense Mas tem um ponto. Se você for um ofensor, aparadhi jane Krishna aparadem. Krishna kripa karenata. But offenders, Se você for um ofensor, um aparadem, Krishna will not give mercy. Krishna não vai te dar misericórdia. Krishna will give mercy, Gurudeva will give Gurudeva e Krishna só vão dar misericórdia de Guru e Krishna. Você só vai ganhar, receber, perform quando você ficar liberto de todas as ofensas aparadas. easy to remove from your heart. Pecado pode facilmente sair do seu coração. Já as ofensas não saem tão fácil. You understand? Entendeu? Papa and aparad not same. Então, não é igual ofensa e pecado, são coisas diferentes. Ofensa e pecado são coisas diferentes. Entendeu? Papa is sin. Papa é o pecado, atividade pecaminosa. E aí, ofensa, a parada, são coisas distintas. Offense. Ofensa, por exemplo. Ofensa é o que está relacionado a Guru, Krishna. That time actually is called aparad. Isso é uma ofensa. Apagatarada, jasmat aparada. Entendeu? A parada. Primeiro entenda o que significa a palavra aporada. O que significa uma ofensa, uma aporada? Apa means Apa significa gun. ausente. Rad means Radha significa love. amor. Radha dhatu. The Bible root Radha. A raiz verbal Radha significa amor. Por isso que o nome de Radha é Radha. This Radha, this word is coming Essa palavra Radha vem exatamente da raiz verbal Radha. Radha significa amor. Srimati Radhika. She called the Shrimati Radhika, ela é a personificação de Prema, do amor divino. Prema Swarup Radha. O que eu falei? Prema Sarup Radha. Prema Swarup Radha. Shrimati Radhika é a personificação de Prema. Embodiment of prema. Shrimati Radhika é a personificação de Prema. So you say Radha. Just saying the same word is coming. Ra is Apo Radha. Aporada. Apo significa ausente, foi embora. E Radha significa amor, carinho. Se você não tem amor e carinho por Guru, isso é Guru aparado, ofensa ao Guru. A gente fala assim, Guru aparado. Nama aparada, ofensa ao santo nome. Ofensa ao local sagrado, Dhamma aparada. Aparada significa o quê? Então, Radha significa amor. Se você não tem amor, ausência de amor, isso é aparado. Entenderam? Primeiro você tem que entender o que significa a palavra aparada, ofensa. In Harikatha. O Guru está falando Harikata e você não está ouvindo. Isso é uma parada, é uma ofensa ao Guru.
se você não está ouvindo o Harikata do Guru. Understand? Entendeu? If you love your boyfriend, Porque se girlfriend, você you amar o listen seu or not? namorado ou sua namorada, você vai ouvir o que ele fala ou não? Fala pra mim. Huh? Mama, Understand? Ali. Você vai ouvir o que ele fala ou não? Por quê? Porque você ama ele, por isso que você ouve o que ele fala. É um amor material. Por isso que você fica ouvindo. O que minha namorada tá falando? O que meu namorado tá falando? Você ouve com muita atenção. Because you have love. Porque você ama essa pessoa. This is material. Então é um amor material. Mas é. Or in the same way, love, Da mesma forma, amor. love with Guru, that is called. Amor pelo Guru é o quê? Você ouviu o Harikata dele. Huh? This is very important. Isso é muito importante. Or if you not listen very Aí você não ouve o Harikata. É uma ofensa você não ouvir o Harikata. Por milhares de vidas, mesmo cantando o santo nome, você não vai receber misericórdia, porque Krishna não dá misericórdia para ofensor. Aparada. Aparada significa quando o amor foi embora. Apagata Radha significa carinho, amor. Apa que foi embora. Quando é ausência de amor. Você tem ausência de amor por santo nome. Você não ama o santo nome, então isso é nama aparada. Muito simples de entender. Nama aparada. Se você não tem amor e carinho pelo santo nome, o nome disso é nama aparada. Se você tem amor e afeição pelo santo nome, você vai cantar o santo nome. Entendeu? Tente entender isso aí. Sempre se lembrem disso. Como remover todos os tipos de ofensas. Você tem que se concentrar nisso. Por isso que todo cedo de manhã, todo dia cedo de manhã, você tem que fazer o que quando você acordar? Assim que você acordar, o que tem que fazer? Olhar para as pegadas dos pés de Radha e Krishna. Entendeu? Antes de você dormir, você vai e já deixa a foto linda das pegadas do pé de Radha e Krishna bem pertinho de onde você dorme. E assim que você acordar cedo de manhã, assim que você acordar, você tem que fazer o quê? Olhar para as pegadas dos pés de Krishna. Já olha assim. Só por você ter o darshan dos pés do Senhor, todos os seus pecados são destruídos. Então, imagina Krishna ir para o inferno, ou a Gopi ir para o inferno, uma vaqueirinha com sorte de Krishna. Impossível, impossível. Por que eu estou falando tudo isso? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, pessoalmente, ele glorificou Nityananda. Mahaprabhu disse, meu amigo, lembra o colega de turma que ele encontrou? Falou assim, a gente era amigo de turma, então vou te contar algo muito secreto, vou te contar. Vou te contar sobre a Nityananda. Quem é Nityananda? Nityananda é Bhagavan, ele é Deus. Ele é o Senhor Supremo. Só ele sabe o que ele está fazendo, ele está além de tudo, então nunca o critique, nunca. De jeito nenhum. Guru Tato é assim também. Sempre tenha fé. Fé em quê? O meu Guru, ele é Jagat Guru, mestre do mundo inteiro. Meu Nata, meu Senhor, é o Senhor do Universo. O meu Gurudev, ele é Guru Universal. Todo discípulo, quando ele dá Jai, ele dá Jai para quem? Para o seu Guru. Meu Guru é Jagat Guru, é o Guru do mundo inteiro. Esse é o processo. Você deve ter fé firme no seu Guru. Se você não tem fé nos pés de lótus do Guru, todo o seu bhajan sadhana não tem valor nenhum. Se você tem nishta no seu Guru, você vai ser capaz de libertar o mundo inteiro. A potência para libertar o mundo inteiro você vai ter se você tem nishta no seu Guru. Fé firme. Ontem eu contei. O que significa nishta, Guru nishta? O que significa Guru nishta? Eu dei o exemplo de Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira escreveu uma carta para Krishna. E o que ele escreveu na carta? Você lembra o que ele escreveu na carta? O que estava escrito na carta? Qual é a essência da carta? Quem lembra? Quem lembra?
You know, the essence I was reading. Então, Hey Krishna, I um resumo want to perform one, é o seguinte, ele falou assim, Krishna, eu quero fazer um Raja Suya Yagya, um sacrifício especial dos reis. but that Rajyajaka I'll do. And first you have to come. Mas primeiro, eu quero que o senhor esteja presente. And I will perform Pessoalmente, eu quero que você venha. in your Eu quero que você venha. physical presence. Fisicamente aqui participar. Sometimes you go, I cannot go, just immediately. Ah, não, eu não posso ir, mas eu faço uma carta, não sei o quê. Não, não, não. Judicílio escreveu. You have to Você tem que vir pessoalmente. attend in my Participar Rajyajaka. do Raja Suya Yagya. Sacrifício de fogo dos reis. Que ele ia fazer. Venha pessoalmente. Or O segundo ponto. Eu só vou fazer essa cerimônia se você achar que é uma boa ideia, se você concordar. Senão eu não faço nada. Eu não faço nada sem a sua aprovação. Isso é Nishta de Krishna. Leiam sobre isso. Essa história é muito bonita. Ou seja, eu só faço as coisas se Gurudeva deixar. Eu não faço nada se Gurudeva não deixa. Tudo que eu fizer, ele também tem que estar pessoalmente presente. Isso é Nishta no Guru. A gente fala todo dia Guru Nishta, mas o que é Nishta? É essa firmeza, estabilidade, lealdade ao Guru. Fé firme nas palavras dele. O que Gurudeva está dizendo? O que é Guru Puja? A gente pega uma flor. Aqui nem precisa comprar flor. Pega uma florzinha. Ou pega uma florzinha no jardim, em qualquer lugar. Olha ali na floresta ali uma florzinha. Ontem eu vi umas florezinhas. Pega uma florzinha ali e faz isso, é o Guru Puja. Oferece ao Guru uma florzinha. Pronto, acabou meu Guru Puja. Ofereci uma florzinha que eu peguei no mato. Agora vamos tomar prachada. Tá bom. Acabou o Guru Puja. Vamos tomar prachada, já tá bom. Pronto. Guru Puja. Tente entender o que é o significado perfeito de Guru Puja. Todo mundo também tem que dar Guru Dakshina, doação ao Guru, sabe? Doação. Qual doação que eu devo dar para o Guru? O que eu devo dar? O próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu falou para Ishvara Puripada. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu se encontrou com Ishvara Puripada em Gaya, Mahaprabhu, ele recebeu Diksha de Ishvara Puripada. O próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse nesse momento: o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele veio para Gaya fazer os rituais fúnebres do seu pai, que o pai dele tinha partido. E ao mesmo tempo, Ishvara Puripada veio também. Ou seja, eles encontraram Ishvara Puripada, ele encontrou lá. Mahaprabhu viu Ishvara Puripada em Gaya. E aí o que aconteceu? Mahaprabhu se rendeu completamente para Ishvara Puripada e recebeu o Diksha mantra dele. E aí Mahaprabhu perguntou: qual doação que eu tenho que dar para você, Guru Dakshina? Então, se você receber o Diksha Mantra, mas não der doação, você não vai receber frutos. Ou seja, você não vai ter resultado. Para você receber o resultado do Diksha Mantra, você tem que dar doação. Guru Dakshina. Qual a doação que você deve dar para o Guru? Qual a doação que eu devo dar para Guru? Gurudeva. Mahaprabhu disse: eu dou o meu corpo para o Senhor. Eideha Samarapinum Tomaracharana. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse: meu corpo, tudo que eu tenho ofereço aos seus pés.
Essa é a doação perfeita. Entende o que é a doação ao Guru? É você dar o seu corpo e tudo que você tem. Deha samarpinum tamaracharane. Eideha Samarpinum Tamaracharane. My body, mind, spirit, everything of her. Gurudeva, tudo que eu tenho, tudo eu ofereço aos seus pés. God, perfect Guru. Or other thing you offering flowers. Isso é a verdadeira doação perfeita. Agora, você oferecer flores. Por exemplo, flores é conhecida como sumana. O nome sânscrito para flor também é suman. One is called Kuman, another Existem dois tipos também de mente. Uma mente bonita, uma mente limpa, uma mente suja. beauty, good. Su significa bonito, belo, límpido. E mana significa mente. You have to offer your good mind. Então você tem que oferecer uma mente limpa, uma mente bela para o seu guru. Very nice. Flores também tem que ser assim, né? As flores são bem muito bonitas, especiais. Quando a gente faz o archana, a flor tem que estar em boas condições, tem que ser boa. Você só pode oferecer no puja uma flor que está inteira, está bonita, está fresca, está... With some Se a flor tiver, por exemplo, com um inseto, sabe? Às vezes tem com alguma, como é que chama? Uma doença, né, na planta, né? E a flor está toda cheia de coisa, assim, de suja, assim, feia. Você não pode oferecer uma flor assim, toda which flowers you offer to Krishna? machucada para Krishna. A flor tem que ser uma flor bem cheirosinha, bem linda, toda perfeitinha. Essa flor você tem que pode oferecer. Uma flor bem cheirosa. Sugandhi Pushpa. Sugandhi means very nice, beautiful, sweet. Suganda significa uma flor bem Flowers, Pushpa. bem cheirosa. Suman. That means you offer Sumana é uma flor assim, bem inteira, bem bonita, bem linda, perfeita. Significa também dois significados. Você oferecer um coração, uma mente limpa, pura, neat and clean. ou seja, um coração bom, um coração limpo, um coração bonito para Deus, para Guru e Krishna. Então você tem que primeiro fazer o quê? Beautiful. And Você primeiro flowers, bed, pavitra, Você primeiro tem que fazer como se fosse uma cama de flores. and talpa. And understand? Entende? Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakura, ele explica também. And the Rupa Manjari he brought me. O Rupa Manjari me trouxe Beautiful. And Kunja, Nikunja Sada. para o lindo Kunja Srimati Radhika. de Srimati Radhika. Then under guidance of E aí, Rupa Manjari, sob a orientação de Rupa Manjari, Das Thakur say, Narottam Das Thakura falou assim, né? beautiful, Ah, eu preparei um Pushpa Talpa. Pushpa Talpa. O que é um Pushpa Talpa? Pushpa Talpa. O que eu falei? Pushpa means flower. Pushpa é flor, Talpa means Talpa significa bed. uma cama. And that bed is very soft. Uma cama muito macia. What that is called Em sânscrito se chama fenil. Dugda Fenil. Lembre-se dessa palavra. And learn this word. Aprenda essa palavra, aprenda no seu dicionário. Dugda Fenil. Fenil. Como a espuma do leite. The foam of the milk. Tão macia quanto a espuma do leite. Milk in the cow. Sabe quando está rodeando as vacas? Rodeando as vacas. Then you can see Você pode ver quando a vaca é ordenhada, foam coming out. sai aquela espuminha do leite. Muita espuma sai. Who milk the cow? Quem é que já rodeou uma vaca? No. Have seen or not? Já viu a espuminha? Milk in the cow. Quando você ordenha a vaca, sai aquela espuma. Then so much foam coming out. Muita espuma sobe assim do leite. Understand? Milk is going down. O leite vai para baixo assim, mas a espuma sobe. Maybe 5, 8 inches up and Talvez uns or the foam 15 centímetros de milk is down. espuma. O leite está embaixo assim, mas a espuma é alta. Very soft. Essa espuma é muito macia. Just a little bit touch. Se você encostar um pouquinho com o seu dedo, Automatically. a espuma desce assim. Ela é muito macia. Very soft. Muito macia mesmo. The same way. Da mesma forma. Radharani's Srimati Radhika's bed. A cama de Srimati Radhika é assim também, macia como a espuma do leite. Lembre-se dessa palavra. Qual a palavra? The Dugda Fenil. Com L, Fenil. and Narottam Das Thakur is saying Narottam Das Thakura diz: under guidance of Rupa Manjari. sob orientação de Rupa Manjari, eu preparei uma belíssima cama, Pushpa Talpa, essa cama de flores macia como a espuma do leite. Eu preparei. E aí era muito macia como a espuma do leite. When Srimati Radhika she entered, Quando Srimati Radhika entrou no Kunja, and Srimati Radhika she saw Srimati Radhika viu nice, beautiful that bed. essa cama tão bonita, Bed prepared with the preparada com as flores. then Srimati Radhika
She's saying, oh, Shrimati Radhika disse, this talpa, uau, essa cama, talpa. Talpa é a cama, né? very nice, beautiful. Uau, essa cama tá linda. Prepared this way. Quem que preparou essa cama tão linda? That time Rupa Manjari says, Rupa Manjari falou assim, because Rupa Manjari sees very o Rupa Manjari, ela está sempre muito próxima a Shrimati Radhika, né? Nos Nikunjas. Then Ela está do Rupa lado. Manjari is saying, Rupa Manjari disse, this new foi uma nova young girl, uma jovem, uma menina jovem que chegou aqui, uma menina nova. then Srimati Radhika says, asking, who brought Shrimati here? Radhika perguntou, mas quem trouxe essa menina aqui para fazer essa cama? Then Rupa Manjari says, Rupa Manjari disse, Manju Lali Ani Dila Ei Navadasi. foi Manjulali que trouxe essa nova Rupa Manjari serva. directly not saying, Rupa Manjari não falou assim so his name. o nome da Saki diretamente. Qual era o nome de Narottama Das Thakur? Anubilas, Mandi. Anubilas. Acabei de esquecer o nome de Narottama Das Thakur. Check. Go for this video. Cheque no Gaura Ganodesha Deepika para ver o nome dele. De Narottama Das Thakur. Ani Dila Ei Navadasi. Who brought this new Então, quem trouxe essa nova Saki? Saki? Rupa Manjari disse, foi Manjulali que trouxe. Champak Manjari, tá bom. É, realmente eu acho também. Esqueci agora. But Rupamanjari is not direct taking the name of Narottam Das Thakur. Rupa Manjari não falou assim diretamente o nome de Manjari de Narottama Das Thakur. Ele falou assim, foi Manjulali que trouxe essa nova serva. Manjulali trouxe essa nova serva. Manjulali. Foi Manjulali. Who is Manjulali? Narottam Das Thakur. Quem é Manjulali? Guru. É o guru de Narottama Das Thakur. Lembre-se. Diksha. From Narottama Das Thakur, ele recebeu Diksha de quem? Lokanath Das De Lokanatha Das Goswami. E a forma constitucional de Lokanatha Das Goswami é quem? Manjulali. Manjulali Ani Dila Ei Navadasi. Então ele falou assim, foi Manjulali que trouxe essa nova serva. Foi Manjulali. And that time, Srimati Radhika is very happy. And she Shrimati Radhika ficou muito feliz. Narottam Das Thakur. Shrimati Radhika ficou muito feliz e deu bênção para Narottama Das Thakur. Qual é o nome? Champak Manjari. So this is the process. Esse é o processo. See, why I'm saying this thing? Guru's duty is Esse é o dever do Guru. sadhak, guru, bhajan, sadhak. Quando o sadhaka vai fazendo bhajana e sadhana, o coração do sadhaka fica bem limpo, bem asseado. His mind, heart will be as like Suman. O coração, a mente do devoto fica como uma mente, fica como uma flor muito linda, muito limpa, perfeita. Suman, Nice flower. uma linda flor. Flower. Então essa flor que a gente oferece, a flor representa uma mente também, um coração limpo, um coração lindo. Não um coração sujo, podre, mas sim um coração puro, limpo. Pavitra Hridaya Mandir. A gente fala nessa música, né? Vamos limpar o Kunja, Amar Prananath, Asilo, Asite Pare. porque meu amado está vindo. And Srimati Radhika says, Shrimati Radhika diz, ó minhas amigas, all you prepare very todas nice vocês, food, Kunja. limpem o Kunja, deixa bem bonito, bem arrumado esse Kunja. Tamra, Kunja Sajava. Minha amiga, vamos limpar o Kunja. Pavitra Antare. Your heart will be very E como a gente vai limpar? O seu coração também tem que estar limpo, lindo, a sua mente tem que... Sadhava Purere Vechana. Pavitra. Coloque as pétalas também dentro do seu coração. Singing Shrimati Radhika canta. What is singing? Esse verso eu não sei me engano. And Purere Vechana. Tati Dao, Aguru Chandan. Ela fala, perfuma tudo com aguro e chandana. Não só flores, bota também os perfumes. Um perfumezinho That is called chamado Aguru. aguro. Sabe, aguro? Aguro é um tipo de perfume That only you can get only Bengal. que só na Bengala dá para encontrar. Não dá para encontrar em nenhum outro local. Aguro. É um tipo de perfume, tem o nome assim, aguro. You go Bengal. Se você for na Bengala, você deve trazer, comprar o aguro e trazer de lá.
Dá para encontrar na bengala só. Chandan. Chandana é o sândalo, Sandalwood paste. So she pasta de said, sândalo. "आओ, पवित्र Então ela fala assim, vamos limpar, अंतरे deixar tudo bem cheiroso, perfumado, Aguru com Chandan." sândalo e com aguro. Aguru Chandan. Singing or not? A gente canta nessa música, Tumara Kunja Sadjagu. This is the process. Esse é o processo. That means your heart will become Seu coração clean. deve estar o quê? Limpo e asseado. Otherwise, Srimati Radhika will not accept. Senão, Shrimati Radhika não vai aceitar. You will say, "Oh, Gurudev, A gente fala, Gurudeva, me dá bênção, Gurudeva, me dá bênção. A bênção está em toda parte, a bênção está aí. Você que não está aceitando, pegando essa bênção. E aí, fazer o que então? you are running behind the Maya." Você está correndo atrás de Maia. Stupid Vocês nonsense. são idiota. Understand? Entendeu? Understand? Just to turn your face. Apenas volte o seu rosto para Shrimati Radhika e para o Guru. Só isso. Understand? Entendeu? This is the process. Esse é o processo. Turn your face towards. Como virar o seu rosto para o Guru e para Shrimati Radhika? So for this Guru Pasakit, then Então existe uma coisa chamada Guru Rupa Sakidhyan. Você meditar no seu Guru, só que na forma dele de Saki, de serva de Shrimati Radhika. there are many meditations. Existem muitas meditações, mas as escrituras dizem que essa meditação específica está lá, que é Guru Rupa Sakidhyan. Radha Undri Sevana Rase Sukhinam Sukhabdo. Rupa Sukhi Vandana. Radha Sumukha Samsakti Sukhi Essa é a oração a Gurudeva como uma Saki, uma serva eterna de Shrimati Radhika. Mahasram Tam Gopika Vishavirivasta Stanata Anshike Anke Kosi Sevadhikarini Guru Nichapaname Datsan Pradhan Guru Mantra Khananishri Radha Mantri Sevana Rase Sukhi Sukha. O Gurudeva, o Senhor Magopi, na companhia da filha de Vrishabhanu Maharaj. Você pode dar um serviço a ela. Enter Me dê o abrigo dos seus pés de lótus e me engaje nisso, por favor, Gurudeva, nesse serviço a Shrimati Radhika. Você tem que avançar passo a passo, passo a passo. Atmadhyana, você meditar na sua alma, por exemplo, o primeiro estágio é você pensar, não sou brahmana, não sou kshatriya, não sou casado, não sou brahmachari, eu sou um servo do servo do servo de Krishna. Passo a passo, depois você vai avançando, aí você vai meditando em si mesmo como uma gopi, no caso da sua forma espiritual sendo assim. Passo a passo você deve aprofundar, se aprofundar no seu bhajani sadhana. O primeiro passo é o quê? Abandonar o desejo material. Primeiro passo é abandonar o desejo material. Vishaya Vasana, entendeu? Hindi words say Em Hindi se diz o seguinte. Lá na Índia eles falam. Fala o quê? one male is Não cabem duas espadas numa... you cannot keep the two. Não dá para botar duas espadas em uma bainha. Duas espadas em uma bainha não cabe. What is called? Você só pode botar uma espada em cada bainha. Only one sword you can keep. Só cabe uma. Não cabem duas. Hindi what say? Em Hindi se diz o seguinte. Não sei. दो तलवार A Uraj é pra एक म्यार में दो तलवार आप नहीं रख Não cabem duas espadas na mesma bainha. one what is called say Em inglês, como é que fala? cannot two Enfim, em português fala, duas espadas não cabem na mesma bainha. babies are playing the what is called sword. Quando as crianças têm aquela espadinha de brinquedo, sabe? E tem até uma bainha também, né? A criança você pode botar uma espada em cada bainha. Why this example? Por que esse exemplo é dado? Enjoy sense gratification. Não dá pra você fazer os dois. Desfrutar dos sentidos de servir o casal divino Radha e Krishna, o que você quer? Two is not possible. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não dá. You understand? Entendeu ou não? You serve to Radha Krishna. Você quer servir a Radha e Krishna? Ou você quer servir Your wife, children. a sua família, sua esposa, seu dinheiro? What do you want? O que você quer? But condition so. Só que é uma condicionada? What does he want?
muito condicionada. So for this, inspire to them. Então a gente tem que, Okay. né, dar uma inspiração pouco a pouco para eles, assim. Tipo assim, fica com a família e serve a Krishna também. A gente tem que dar, faça serviço mesmo estando em família. This is your just this is called Mas isso, na verdade, é só para fazer você ficar um pouquinho mais animado. A verdade mesmo é que você tem que ser unidirecionado. serve Krishna, Sirva a Krishna, sirva a Govinda, sirva a Shrimati Radhika só. Radha Krishna. E é o casal divino Radha e Krishna. As Narottam Das, what is it? Quando Narottam Das Thakur ele diz: Pranamura, Sugala Ishvara, Divane Marane Godi, Arana Imura. This is our process. esse é o processo. And final, our goal, ultimate. Essa é a nossa meta Serve suprema. Divine couple, Servir ao casal divino Radha e Krishna. that is called Manjari Seva. Manjari Seva. Manjari is, this is the duty. Esse é o dever das Manjaris. Or they have to serve to Srimati Radhika. Elas sempre querem servir a Shrimati Radhika, isso é verdade. Elas amam Krishna. Por que elas amam Krishna? Srimati Radhika, she loves Porque Shrimati Radhika ama Krishna, por isso que elas amam Krishna. Entendeu? Charti. Qual é o verso? Esqueci agora. Charti. If the I will receive the one that Se eu receber um olhar de canto de olho de Shrimati Radhika, then I will not say to Krishna. eu não quero nem saber de Krishna, não vou nem querer saber de Krishna. No need to Krishna. Nem quero saber mais de Krishna. Por quê? One who receives mercy from Porque eu recebi misericórdia de Shrimati Radhika. Para quem recebe o olhar de canto de olho de Shrimati Radhika, no need a to pessoa não precisa receber a misericórdia de Krishna, nem quer saber de Krishna mais. that is called Radha Nista. Isso é Radha Nista, ou seja, In the verse not saying esse verso aí não está dizendo que é para você criticar Krishna, negligenciá-lo. Também não é isso. because Srimati Radhika she Porque afinal de contas, Shrimati Radhika, ela ama Krishna, não ama? Srimati Radhika she has so much. Ela ama, ela tem muito amor e carinho por Krishna. So for this regard, Por isso que você tem que servir os dois. Na nossa tradição Gauria, a gente não serve só a Krishna, nem também só a Radha. Srimati Só a Shrimati Radhika, não. Serve a quem? Os dois juntos. so saying Radha Krishna Pranamura Sugala Kishora Jivane Marane Goti Arana Himura. Radha Krishna Jugal Upasana. Jugala Upasana, meditação no casal divino. Are Jugal means Jugala é o casal divino, são os dois. Não apenas Krishna e também não apenas Shrimati Radhika. this Manjari they are intense. As Manjaris, elas dão mais ênfase em quem? Em Shrimati Radhika. It's called Radha Snehadika. O nome disso é Radha Snehadika. Radha Sneha Adika. Radha Sneha Adika. Ou seja, elas têm mais amor e carinho, mais por Shrimati Radhika. Towards Srimati. Radha Snehadika. It's called Radha Sneha. O nome disso é Radha Snehadika Gopi. One is called three types of gopis. Eles têm três tipos de gopis. One is called Radha Snehadika. Radha Snehadika Gopi, Ubhai Snehadika Gopi e, terceiro tipo, Krishna Sneha. Krishna Snehadika Gopi. Krishna Snehadika. They are love and affection. Krishna Snehadika Gopi são as gopis que têm mais amor por Krishna. Also serve to Elas servem Radha Shrimati Radhika também, intense. só que elas amam, têm mais ênfase em Krishna. São mais leais a Krishna. Elas são leais a Krishna. O nome disso é Krishna Snehadika Gopis. Exemplo é Vrinda, Vrindarika, Danista. Their name is there. They are called Krishna Snehadika. Krishna Paksha Gopi. Elas são Krishna Paksha Gopi. What Pakshi? Elas são Krishna Paksha Gopi. Krishna Paksha Gopis. Why Paksha? Ubai Paksha. Ubai Paksha significa o They quê? are love and affection. Both. Radha and Krishna. Ubai Paksha são as que elas amam ambos, Radha e Krishna. They are why Paksha? Lalita, Vishaka. Understand? They are why Paksha? E as 8 sakis, as astasakis principais. So, Lalita Vishaka, sometimes they are Lalita e Vishaka, elas às vezes Srimati Radhika, sometimes inclined towards estão mais do lado de Shrimati Radhika, às vezes estão mais do lado de Krishna. why Paksha?
Tipo assim, favorecem mais Krishna, às vezes mais favorecem mais Radha. Então, Ubai, elas estão nos ambos, os dois. Às vezes Radha, às vezes Krishna, os dois. Já existem a Radha Snehadika, as Sakis que amam mais, elas têm mais afeição por Shrimati Radhika, elas são leais completamente a Shrimati Radhika. Radha Snehadika Gopi. São também chamadas de Radha Paksha Gopi. Srila Bhaktivinoda Thakur cantou o seguinte: eu estou sempre no grupo de Shrimati Radhika. Que os outros façam o que quiserem. Eu estou sempre do lado do grupo de Shrimati Radhika, sempre. E eu não deixo o grupo dela por nada. Quem abandona o grupo de Radharani e vai para outro lugar, eu não vou me focar nessas pessoas. Nunca nem olhar na direção dessas pessoas. Eu quero ficar com aqueles que estão sempre focados em Shrimati Radhika, não direcionados. As Manjaris são assim. Tudo que elas sentem, tudo, sempre em relação a Shrimati Radhika, focados em Shrimati Radhika. Então elas sentem Bhava ou Lasarati. E todos os humores de Shrimati Radhika acontecem o quê? Eles se refletem automaticamente, naturalmente, no coração das Manjaris. Esse é o processo. Isso também é o dever de Guru Rupa Saki, o Guru, que é uma serva eterna de Shrimati Radhika. Na nossa Gauriya Sampradaya, na nossa tradição, quem está na linha de Bhaktivinoda Thakur, as outras Sampradayas, a gente não está falando sobre elas, a gente não está em outra Sampradaya. A gente está aqui na linha de Bhaktivinoda Thakur, é isso que a gente está falando. Na linha de Srila Bhaktivinoda Thakur, que é Kamala Manjari. Depois tem Nani Mani Manjari, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Depois foi Vinoda Manjari. Depois, Ramana Manjari. Essa é a linha que a gente segue. Sempre fique nesse Guru Parampara, neste. Sigam isso com muito cuidado. Se você for para outro, se você se desviar e for para outra tradição, outro caminho, outra linha, você não vai alcançar o prema mais elevado, não vai. Entenderam? Então você tem que ficar nessa linha, nessa tradição. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu tem Mahaprabhu, que é tipo o tronco principal, e depois dois galhos, Adwaita e Nityananda. Aí depois mais para cima vieram vários galhos também. Tem um capítulo no Chaitanya Charitamrita que fala só sobre isso, sobre os galhos da árvore do Senhor Chaitanya. Muitos galhos. A nossa Sampradaya, qual é o nome da nossa Sampradaya? Qual é a nossa família? Parivar. Muita gente fala, eu sou Nityananda Parivar. Adwaita Parivar, sou da família de Nityananda ou de Adwaita. Sou da tradição de Nityananda, da Adwaita, da descendência da família deles. Muitos babadis falam que eles são descendentes da família de Nityananda. Nityananda Parivar, a gente é descendente da família de Nityananda. A gente faz parte, a gente é família de Adwaita também, eles falam. Só que quem está na linha de Bhaktivinoda Thakur, qual é o nome da nossa família? Qual é o nome da nossa família? O nome da nossa família é de Goura, de Mahaprabhu. Goura Parivar. Qual? Você é da família de... Você pertence ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Goura Parivar. Entenderam? Goura Sundara é a raiz de toda a nossa família. Lembrem-se disso. Qual é o nome da sua família? Qual é o nome? Goura Parivar. Parivar significa família. Não se esqueça. Se alguém te perguntar, porque tem muitos Sahajis Sakibeks por aí. Na internet, eles falam assim, o nome da nossa Parivara, da nossa família é de Nityananda. A nossa Parivara é de Gadadra, a nossa Parivara é de Gadadra, disso aqui, eles vão falar várias coisas. Aí você fala assim, você escreve assim, sem medo mesmo. E a nossa família é de Goura, Goura Parivara, minha família é de Mahaprabhu. Então, se não sei quem é de Nityananda, a gente é de Goura. Sem misericórdia de Mahaprabhu, você não vai conseguir alcançar o prema mais elevado de Vraja. Ninguém pode dar Vraja Prema. O próprio Mahaprabhu disse isso. Só eu vou dar Vraja Prema, ninguém mais pode dar Vraja Prema. Ninguém pode dar Vraja Prema, só eu. Tem a palestra de Gurudeva, você pode ler, está na escrita. Então tem gente que pode, os outros devotos, por exemplo, Nityananda, ele vai te indicar.
Tipo, ó, essa pessoa aqui, eu tô recomendando essa pessoa, tô indicando ela. Sachinandana Você pode ser indicado, mas no final, quem vai dar aval é Mahaprabhu. Então você pode escrever sem medo mesmo, assim. Understand? Sem medo, vai. Be arrogant. Tem que ter arrogância mesmo, ficar arrogante. Eu sou parte da família de Mahaprabhu. Gora Sundara. Fala, eu sou da família de Parivara de Gora Sundara. Eu sou parte da família de Gora Sundara, da família de Mahaprabhu, Gora Parivara. Tem essa arrogância mesmo. Bolo Sachinandana Gaura. Then you receive Radha. Assim você vai receber Radha Prema e Gopi Prema. Because in this Kali Yuga, Nessa Kali Yuga, nessa era em que a gente vive, nossa deidade adorável não é Krishna. who is our Ishtadev? Quem é a nossa deidade adorável? Shatinandana Gaura Hari. And who is Sachinandana E quem é Shatinandana Gaura Hari? Combined form A of forma combinada de Radha Hari. Radha e Krishna. Puri ke Kurila Tanna. Guru Parampara. Korilena Shri Chaitanya. और राधा कृष्ण Mahaprabhu, श्री चैतन्य Mahaprabhu, ele não é diferente de Radha e Krishna, ele é a forma combinada de Radha e Krishna. चैतन्य महाप्रभु actually it's called the combined Senhor Chaitanya Mahaprabhu é a forma combinada de Radha e Krishna. our Ishtadev A nossa deidade adorável चैतन्य महाप्रभु é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Sundar. we are Paristhi Gaura Parivar Então a gente faz parte de Gaura Parivara, a família de Gaura Sundara. Manare Ó minha mente, sempre fale sobre Mahaprabhu. Amar Gaurero Os nomes de Mahaprabhu Amiya são a morada do néctar. E eles concedem o amor transcendental. Sayane Enquanto eu dormi, eu só quero saber de Gaura. Nos meus sonhos também, só Gaura. Gaura Nayane Gaura é a estrela dos meus olhos, é a pupila dos meus olhos. Jivane Gaura Minha vida é só Gaura. Na morte também é só Gaura. Gaura Galara Gaura é o colar em volta do meu pescoço. Gaura Bolia Chauka Jivane Kichuna Chaibo Yaro Gaurnisht. In this song, Então você tem que ter Gauranista. Essa música explica Gauranista. Como ter essa lealdade e fidelidade a Mahaprabhu. Você ser fiel ao Senhor Chaitanya. Essa música explica Kahare Manare Kahana Gaura Kata. Shatinandana Gaura Hari. Ele é a nossa deidade adorável. Quando você analisa profundamente, isso também é uma Radhanista. Radhanista você vai também ter. Primeiro você tem que ter essa nista em Mahaprabhu. Receber a misericórdia de Mahaprabhu. Depois, a misericórdia sem causa de Shatinandana Gaura Hari, você vai servir a Shrimati Radhika e vai ter Radhanista. Se você não tem Gauranista, essa fidelidade a Mahaprabhu, como que você vai ter Radhanista, a fidelidade a Shrimati Radhika, entendeu? Primeiro você tem que ter Gurunista. Depois, Gauranista. Perdão, Krishnanista, depois Gauranista, depois Radhanista. Esse é o processo, passo a passo. Krishnanista, Gauranista e Radhanista. Primeiro, Gauranista. Você pensar, Gaura Sundara é meu coração, minha vida e alma. Eu só quero morrer cantando o nome de Mahaprabhu. Se você receber a misericórdia de Shatinandana Gaura Hari, você facilmente vai alcançar Vrindavana Dham. E também, ao mesmo tempo, você vai alcançar Shetadvipa Dham. Ou seja, você vai ter um lado em cada mão, ou seja, um docinho em cada mão. É só benefício. É só alegria. Tem uma história muito interessante sobre um lardo. Uma vez mãe de Yashoda preparou... Ouça uma história. Uma lila. Lardo Kata, uma história sobre uma lila sobre um lardo. Lardo é um docinho, né? Indiano. Então ela foi, preparou o lardo e ofereceu. Mãe de Yashoda foi fazer e oferecer. Fechou os olhos e olhou. Orou, ó Narayana, por favor. Meu filho, Krishna, ele é muito elevado, meu filho, é muito elevado. Ele fica roubando, toda hora roubando as coisas. Se o meu filho ficar muito mal falado, com fama de ladrão, como que ele vai conseguir uma esposa para casar? Quem vai querer casar? Quem vai querer casar a filha com meu filho, um ladrãozinho, um choro?
So for dear Mother Jashoda, Então, mãe de Yashoda prepared many laddu. preparou muitos lardos, Laddu, 10 ou 15 lardos, lá um docinho indiano. and I'm thinking, Ela fez umas bolinhas de um Lord docinho. Narayan, Pensou assim, ó, Senhor Narayana, understand? I will give many laddus to you. eu vou oferecer muitos lardos para você. I am taking bath. Taking? Eu prometo, eu vou fazer uma promessa aqui. And maybe how many? Quantos? Swaded one. Swaded. Swaded one, understand? One means 40 kilos. Um mana são 40 quilos. Swaman means? Só a mana significa Swaman means that is called that are 50 kilos. 50 quilos. 50 quilos. 50 kilos. Só mana significa 50 quilos. What is called Swaman. A palavra é Swaman. Vou te dar 50 quilos de lardo. Ela prometeu para a deidade. Por favor, deidade, eu faço essa promessa. Se o Senhor mudar a natureza do meu filho, porque ele só fica querendo roubando todo dia. As gopis reclamam que ele roubou isso, roubou aquilo. Your son coming in my house. Seu filho vem na minha casa, rouba manteiga, rouba isso, aquilo. Elas reclamam demais. This is Ou seja, meu filho é muito levado, ele é muito ladrão. when my son will be young. So Quando meu filho crescer, ninguém vai querer casar com ele. no one. Ninguém. Understand? Entende? But Mother Jashoda every day Mãe de says, Yashoda "Krishna, don't fala steal, Krishna. don't-" Todo dia ela fala pro filho, filho, não rouba, não pode roubar. Mas a natureza de Krishna é ficar roubando. What is regard Srimati, Mother Jashoda? Por isso que mãe de Yashoda preparou How many? quantos? Laddus? Quantos lardos? 50 quilos. Ou 50. Mas ela não oferecia de uma vez, ela oferecia devagarinho, né? Tipo, hoje eu ofereço 1 quilo de lardo, no outro dia 5 quilos, vai oferecendo de pouco a pouquinho. So, Mother Jashoda she prepared many Mãe de Yashoda então preparou muitos lardos e ofereceu para o Senhor, Narayana. Then, and Mother Jashoda just she closed her eyes A mãe de Yashoda fechou os olhos, and meditate. Hey, começou a meditar. Ó Senhor Narayana, please give blessing. por favor, abençoa meu filho, por favor. Meu filho, Krishna, ele é muito, muito levado, muito travesso, fica roubando, fazendo muito bagunça. Então a mãe que tem Vatsalyabhava tem essa, é natural para uma mãe. Se o seu filho é muito levado, você pede a Deus, ó Senhor, por favor, ó Deus, ó Senhor Narayana, Shalagram, muda o coração do meu filho, ele é muito levado, ele faz muita besteira, ele é muito, está muito desencaminhado. Then Krishna, he came Aí Krishna veio, and Krishna called her his friends. chamou os amigos, Subal, Shridama, todo mundo, Madhumangala. Oh, today my mother, E hoje minha mãe preparou muitos lardos deliciosos. laddu he offered to Thakur. 15 lardos, e ofereceu à deidade 15 lardos. The laddu prepared with the pure E o lardo, ela preparou com ghee muito, muito puro, muito bom. sweet smell. Um ghee super cheiroso, assim, tava um lado muito cheiroso. And Mother Jashoda, she closed E a mãe de Yashoda, de olhos fechados, e orando para Lord Narayana. Senhor Narayana. Pedindo o quê? O que ela estava pedindo na oração? Hey Lord Narayana, give Ó Senhor Narayana, abençoa, por favor, meu filho. to my son. Abençoa meu filho, por favor. Meu filho é muito travesso, ele fica roubando sem I parar. am taking oath vow. Eu faço uma promessa para o Senhor, How many laddus? que eu vou How many oferecer kilos? quantos quilos de lardo? 50 kilos. 50 quilos. Just Swami. Swaman é o nome disso. Swaman é o nome da medida de 50 quilos. Okay. So but every day not one day. Mas eu não vou dar assim de uma vez todo dia. Todo dia eu vou oferecer uma quantidade de lardos para o And Senhor. Mother Jashoda, she closed her eyes and Mãe de Yashoda de olhos fechados e fazendo essa oração. Enquanto isso, Krishna chamou os amigos e eles começaram a pegar e comer todos os lardos. then after when Mother Jashoda just do her stop stuti to Lord Narayana. Enquanto a mãe de Yashoda fazia orações ao Senhor Narayana, ela abriu os olhos There are no laddu. e viu que não tinha mais nenhum lardo no prato, na bandeja da deidade, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Then Krishna came. Mother said, "Hey, Kanhaiya, Krishna veio. Gopal, Mãe de Yashoda falou, Caneia, cadê o lardo que estava aqui, os docinhos? Ai, mãe, you offered this laddu to Narayan. He ate everything." você ofereceu para Narayana, ele comeu tudo. Foi isso que aconteceu. Ele comeu. Very well. Then Krishna hold the hands of Mother Jashoda.
Aí Krishna segurou na mão de mãe de Yashoda. took my mother. Ó a mãe aqui, ó. Check the Narayan's stomach. Olha aqui a barriga de Narayana, como é que tá? Narayan ate everything. Narayana já comeu tudo. As a Krishna, this is saying, this is true or not? Krishna, quando ele fala isso, é verdade ou não é? Krishna saying, I am Mula Narayana. Na verdade, ele está querendo dizer assim, eu sou o Narayana original, Mool Narayana, sou eu. You offered to me, I am eating. Você ofereceu pra mim, eu comi. E aí? Laddu Katha is many. Tem muitas histórias lilas de Lardu. Listen, Cada dia eu vou contar pra vocês uma história diferente sobre Lardu, Lardu Katha. now is how many? Swaman, Então, 50 quilos de Lardu, né? that day 2 days, that Mother Jasoda, Mãe de Yashoda, nesse dia, ela ofereceu quantos? 1 kilo. 1 quilo. And maybe 50, no, maybe 15. Talvez 1 quilo é mais ou menos uns 15 Lardus. How much? More Ainda tem 49. 49. Mais 49 quilos de Lardu ela prometeu que ia oferecer. Understand? So Krishna is very happy. Krishna adorou essa promessa da mãe dele. Ih, minha mãe vai todo dia oferecer. Offer to Todo dia. Narayan. Vai oferecer pra Narayana. Lord Narayan. Tantos lardos. Todo dia eu vou comer um tantão de lardo. Then Krishna told, yes, my mother. Krishna falou assim, mãe, ó. Ó, mãe. Every day, Todo dia. Faz isso mesmo, mãe. Isso aí. to Lord Ofereça o lardo pro senhor Narayana. Narayan. One day will listen your. Um dia Narayana com certeza vai ouvir suas preces. Com certeza. Is it good or not? Bom ou não? So Krishna think every day. Narayan, 50 days, every day, I will eat Krishna pensou, bom, 1 kilo laddu. todo dia eu vou comer 1 quilo de lardo, então, por 50 dias corridos. This regard you can see. 50 dias sem parar. And is your, Por isso que na mão de Gopal tem sempre um lardu. his name is called. Por isso que o nome do Gopal é Lardu Gopal. A deidade de Gopal, Krishna bebezinho, ele tem um lardu, um docinho na mão. Esse lardu, aquele docinho redondinho. Qual o nome da sua deidade? Ah, Lardu Gopal. Laddu is Porque Gopal tá sempre segurando um lardu. Todo dia ele tá comendo muito lardu esse docinho indiano. Makhan Chor Gopal. Ou então Makanchor Gopal, que rouba manteiga. So stealing the butter. So what is your Ele rouba manteiga. Por isso que Gopal tem vários nomes. answer? Big Gopal, small Gopal, Gopal grande, Gopal pequeno. many Gopal. Vários Gopals. Bolo Vrindavan Bihari Lal. Jai Jai Shri Ram. Don't forget Laddu Gopal. Não se esqueça do Lardu Gopal, hein? Maybe Bhagavad Gita will go one day, every day. Todo dia lá no Bhagavad Gita eu talvez fale Krishna's sobre diferentes histórias de Krishna em relação ao Lardu, Lardu Gopal Katha. Laddu Gopal ki Jai. Those who take Japumana, Agora vamos fazer o sacrifício de fogo. Quem for tomar iniciação pode vir. just do your best. A gente vai fazer o sacrifício de fogo. Já está preparado? Tá só esperando por mim. Bolo Radhe Radhe Radhe.